Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, sou aqui do canal Mila Amigurumi e hoje, gente, nós vamos aqui fazer a segunda parte do Harry Potter, tá? Vai ser o segundo vídeo, então se você caiu de paraquedas aqui nesse segundo vídeo, você volta e faz o primeiro, no qual a gente fez a cabeça e o corpinho do personagem, tá? Aqui no vídeo 2 a gente vai estar finalizando a parte do corpinho do Harry, tá? A roupinha e os bracinhos e o cabelo. Lembrando que os nossos bonequinhos, eles ficam em pé sozinhos, tá? Então, eles são ótimos para decoração, seja ali do quarto infantil ou deixar arrumadinho ali na prateleira. Esse aqui, gente, ele ficou com 18 centímetros da cabeça até aqui o cabelinho. Lembrando que o tamanho pode variar de acordo com o fio que você usa ou da agulha também, tá? E até a tensão que a gente põe nos pontos pode variar o tamanho. Lembrando que eu deixo aqui na descrição do vídeo todo o material que foi utilizado, tá? As linhas que eu usei, os tons da linha e os olhinhos também. Esse aqui com trava côncava. Eu deixo também um link na descrição no qual você pode clicar e comprar, porque não é todo mundo que tem facilidade em encontrar esses olhinhos, tá? E se você gosta aqui do canal e dos personagens que eu faço aqui com vocês, te convido também a se tornar membro do canal. Como membro, você vai dar um apoio financeiro aqui pro canal. Os membros ponto alto, por exemplo, eles têm acesso antecipado aos vídeos que eu posto. Então, todo o tutorial é lançado primeiro para os membros ponto alto e posteriormente é lançado aqui para o público em geral. Então, vamos lá, gente, continuar o nosso personagem. E não se esqueça, curte, comenta e compartilha essa receita. Olha só, gente, nós vamos dar início agora ao cabelinho, tá? Eu vou usar aquela técnica usando fio a fio, fazendo fio a fio, né? E eu uso aqui a lã da Molé, tá? A da Molé, ela é um pouco mais grossa, então eu gosto mais de fazer o cabelinho com ela, tá? Eu acho que fica um pouco melhor do que o das outras marcas. Aqui, gente, eu cortei vários fios, tá? Com em média de 8, 10 centímetros, tá? Não precisa ser maior do que isso, porque você vai usar, assim, ele dobrado, tá? Então, ó, você vai pegar fio a fio, né? Então, ó, nessa parte da frente aqui, ó, da cabeça, a gente vai fazer em todos os pontos, tá? Então, ó, como que eu faço? Você vai introduzir aqui no ponto, tá? E vai puxar a laçada. Ficou com a laçada aqui, ó, você tira da agulha, pega aqui o próximo ponto e vai passar por dentro dessa laçada, tá? Para que esse nozinho ele fique lá dentro da peça. E não desmanche depois quando a gente for desfiar o cabelinho. E aqui, ó, eu pego esse novo fio, passando por a laçada e pelo próximo ponto. E puxo aqui o fio anterior. Aqui no preto, gente, não dá pra ver direito, mas é só passar por dentro da laçada para que esse fio não desmanche depois, tá? Peguei aqui o ponto, ó, dentro da laçada do fio anterior. Puxo um novo fio. E fico aqui com a laçada nova, tá? Puxo o fio anterior, para que esse nozinho fique dentro da peça. E assim eu vou tendo aqui o cabelinho, tá? Aqui, gente, nessa parte da frente, você vai fazer sem saltar pontos, tá? Então, vai fazer, ó, em cada ponto, você vai pegar a laçada e vai passar aqui por dentro do fio, sem saltar pontos, pra não ficar falha aqui na parte da frente, tá? E ficar mais bonitinho o amigurumi. Então, a gente vai fazer por toda a parte, ó, sem saltar pontos, tá? E vai prendendo todo o cabelinho. Aqui, gente, na hora que for finalizar, ao invés de você puxar outra laçada, você passa aqui essas outras duas, tá? Por dentro da laçada. E aí, você deixa o nozinho pra fora, tá? Passou aqui por dentro. Bom, gente, eu tava achando aqui muito difícil pra ver no preto, então eu peguei uma cabeça que eu já tava pronta aqui e vou fazer aqui no marrom só pra vocês verem, tá? Então, ó, eu vou pegar no ponto onde eu vou iniciar ali na cabeça, vou pegar o ponto, ó, e vou passar essa laçada por dentro do ponto, aqui pra começar. Fiquei aqui, ó, com essa laçada na agulha. Aqui eu tiro ela, vou pegar um fio novo, dobrar o meio, vou vir aqui no próximo ponto. Tá vendo? Pego o próximo ponto, entro dentro dessa laçada que eu deixei, ó. E vou puxar esse novo fio.
Fiquei aqui com esse novo fio na agulha, eu venho aqui, ó, e puxo o anterior, tá vendo? O nozinho ficou lá dentro. E eu fiquei com uma nova laçada na agulha. E aqui eu vou fazendo sem saltar pontos, tá? Nessa parte da frente aqui da cabeça, igual eu falei. Você vai fazer sem saltar pontos e vai fazer isso aqui, ó, até completar toda a parte da frente. Puxei a laçada nova, puxo aqui, ó, a anterior e fico com a nova laçada. E aqui o cabelinho vai ficando preso, tá? E assim você vai fazer nessa parte da frente aqui completa. Depois, nessa parte aqui de cima, a gente vai fazer a mesma coisa, só que saltando um ponto, tá? Porque a gente precisa do cabelo bem preenchido, só que é muito, né? Então, não precisa fazer em todos, porque senão vai ficar muito cabelo. E aí, como que eu faço? Eu começo do mesmo jeito, eu puxo a minha laçada. E aqui eu vou intercalando, tá? Aqui, ó, ao invés de pegar nesse ponto, eu salto ele e pego aqui o próximo, ó. Puxo aqui a laçada do mesmo jeito, só que sai um ponto depois, né? E fica aqui, ó, mais falhadinho, tá? E assim eu vou fazer, gente, durante toda a carreira. Salto um pontinho. Entro aqui, ó, pego na laçada. E puxo o próximo fio. Tá? Ó. Salto aqui entro no próximo, entro na laçada e puxo o próximo fio. Aqui, qual a única regrinha que eu vou falar? Tá vendo que aqui fica uma falha entre eles, ó, maior do que a de cima, né? Então, quando a gente for fazer na próxima carreira, a gente vai fazer de forma que que a gente use o ponto que está na falha, tá? Então, para que esse ponto aqui, ó, ele não fique falha. Então, você, na próxima carreira, você vai começar aqui, ó, pela falha, para que ele fique uniforme, não fique aparecendo o couro cabeludo, né? Então, ó, fez aqui, ó, tá vendo que esse próximo fio, ele vai ficar bem aqui dentro da falha, ó? Tá vendo? Estamos aqui, ó, na próxima laçada, você salta 2 e vai pegar aqui justamente onde tá a falha. E aí, o cabelo vai ficando completo. Não vai ficar falhas quando você for usar a rasqueadeira, né? Quando você for usar a rasqueadeira, você não vai ver falha no cabelinho quando desfiar. Fiz essa, puxei a de cima, puxa a anterior. E aí, gente, ele vai ficar todo preenchidinho, tá vendo? Até aqui no marrom, ó, não dá tanto pra ver. Então, só ter o cuidado de onde tiver a falha na carreira, na próxima carreira que você for fazer, você coloca na falha, tá? Saltando um, mas usando as falhinhas. Então, eu vou fazer aqui no meu, aqui na frente, sem saltar nenhum, até aqui, ó. E aqui, daqui em diante, eu vou fazer aqui, ó, na mesma direção, tá? Pra cima. E aqui na carreirinha de cima, saltando um ponto, intercalando as falhas em cada carreira, tá? Igual eu ensinei aqui, só pra vocês terem uma visão melhor. Então, só na primeira aqui da frente, todos os pontos, depois intercalando aqui em cada ponto. Bom, gente, eu finalizei aqui a aplicação do meu cabelo. Ó, coloquei aqui toda na parte de cima, tá? Ele fica assim, bem cheio. Porém, aqui, quando a gente for passar a rasqueadeira, né, que é o que a gente vai fazer agora, ele diminui o volume, tá? E aqui, ó, eu vou pegar por mechas. Ó.
E vou vir com esse objeto aqui, que é a rasqueadeira, você encontra em pet shop, tá? Que ele é pra tirar os pelinhos caídos dos animais. E aqui você vai vir, ó, das pontas, tá? Começando das pontas. E ele vai separando o fio, gente, vai desfiando por completo, tá? E aqui você vai fazer isso até chegar aqui na raiz. Como o cabelo aqui é mais curto, ele vai ser rapidinho, gente, não vai dar tanto trabalho, tá? Mas, certifica que desfia todo, tá? Até aqui, ó, desde o começo, tá? Pra ele ficar bem lisinho quando você passar a chapinha. Então, você pode ir fazendo aqui. Aqui você vai fazer por mechas, eu tô começando aqui pela frente. Aí você vai separando em mechas pequenas e fazendo por completo, tá? Você pode fazer aqui, começando pela frente, passando já a chapinha. Ou você pode passar nele todo e depois voltar fazendo a chapinha no cabelinho todo, tá? Mas eu aconselho sempre fazer por mecha porque ele ganha muito volume. Então, se você deixar pra fazer tudo depois, pra mim, perde mais tempo, né? Eu acho. Eu gosto de ir fazendo aqui a mecha e aí eu já passo a chapinha. Você vê que eu passo aqui de um lado e do outro, né? Pra ele poder desfiar bem, não criar aqueles nozinhos. Aqui ele sai um pouco de lã, tá? É normal esse processo. E aqui, ó, desfiou bem, você vem com a chapinha quente, tá, gente? Muita gente já me perguntou aí nos comentários também, a chapinha quente, sim, pra ela poder alisar esse fio, tá? E aqui você passa de 2 a 3 vezes na mecha e penteia novamente. E assim eu vou fazer em todo o cabelo, tá? Pra ele manter o cabelinho assim, liso, a lã nesse formato. Então, eu vou fazer aqui e aí eu volto com vocês pra poder cortar, tá? Fazer o processo final de cortar o cabelinho. Bom, gente, já passei chapinha aqui em todo o cabelinho. Já desfiei e passei a chapinha, né? Você vê que ele tá bem grande, olha só como que ficou. E aqui, gente, nós vamos à parte de fazer o corte agora, tá? Aqui você pode tirar todo esse excesso, que a gente sabe que vai cortar. Tirei aqui todas essas pontas de excesso. E aqui você vai... O cabelo dele é meio bagunçado, né? Aqui em cima. Só que é meio pro lado. Então, você vai ajeitando já da forma como você quer o cabelinho, tá? Isso é importante, porque senão a gente vai cortar nas partes onde a gente não quer que corte. Tá ok? Você já vem descendo aqui todo o cabelinho. Essa parte aqui de cima eu vou trazer pra cima de novo, que eu vou cortar só mais um pedacinho. Cortei pouco. Aqui eu já vou cortar mais ou menos na altura que eu quero que fique, tá? Como o cabelo dele é arrepiado aqui em cima, e aí você já desce e ele já fica mais ou menos no formato que você quer. Aqui, gente, eu sempre tiro aqui das laterais, ó, porque a gente vai descer esse cabelo, né? Então, aqui, ó, já vou cortando. Aqui na frente eu não vou mexer muito, que aí a gente vê como que vai ficando. Vou deixar ali juntinho, porque se espalha essa lãzinha, a gente não consegue nem tirar depois direito. E aqui eu vou descendo agora o cabelo, essa parte de trás, principalmente, que é onde a gente vai cortar mais. Aqui. E aqui, gente, ó, ele é meio pro lado, né? Essa parte aqui, ó, você vai trazer pro lado e essa aqui pro outro, tá? Meio que dividido aqui, ó, cortado ao meio. E aqui você vai cortando os excessos, tá? Nessa parte do meio aqui eu nem mexo muito, tá vendo? Eu já vou deixar do tamanho que a gente fez lá,
que a gente fez em cima, que cortou reto. E aqui, ó, a gente vai acertando só as pontinhas, tá, gente? Eu não mexo muito aqui, você só vai tirando os excessos, tá? Então, ó. Aqui você penteia bem com a rasqueadeira. E aqui, ó, você vai tirando essas pontas que tá sobrando, tá vendo? Que tá bem maior do que as outras. Eu sempre aconselho cortando de baixo para cima, não corta assim reto, porque senão fica feio, né? O cabelinho não fica com corte, fica reto demais e aí não fica bonitinho, tá? Então, vai cortando aqui, ó, todo esse excesso, para que ele fique de um tamanho só aqui atrás, tá? Aqui na frente eu não vou mexer, gente, vou deixar assim, tá? Ele vai ficar aqui, ó, mais arrepiadinho aqui pra cima. Aqui eu só coloquei pro lado, tá? E vai ficar assim. Só vou tirar esses excessos aqui da parte de trás, tá? Então, eu vou tirar aqui os excessos e aí eu já volto com vocês. Prontinho, gente, olha só, o meu ficou assim. Esse cabelinho, ele não tem muito segredo pra cortar, tá? É mais só ali em cima mesmo, igual a gente fez no começo. Porque ele é meio bagunçado assim mesmo, tá? E olha só como ficou. Tirou todo o excesso aqui atrás, ficou baixinho, tá? Aqui a parte que a gente fez do couro cabeludo. E aqui, mais pro lado, tá? Bom, gente, nós vamos fazer agora o bracinho, tá? E agora, ó, vou começar aqui fazendo duas correntinhas, tá? Fiz o nó corrediço e 2 correntinhas. Eu gosto de fazer assim no bracinho, gente, porque o anel mágico fica voltando, tá? Mas quem quiser pode fazer com o anel mágico. E aqui dentro eu vou colocar 8 pontos baixos. Dentro do primeiro ponto, 8 pontos baixos. 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui os meus 8 pontos baixos e agora eu vou fazer por 3 carreirinhas ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser as carreiras 2, 3 e 4, 8 pontos baixos por carreira, tá? Ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas 3 carreirinhas e aí eu volto com vocês. Finalizei aqui, gente, a minha 4ª carreirinha e agora eu vou fazer aumentos por toda a volta, tá? Lembrando que o aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, vou finalizar essa carreirinha com 16 pontos baixos. 2 pontos para cada ponto de base. Aumento por toda a volta. Vou fazer aqui a minha e aí eu já volto com vocês. Olha só, gente, finalizei aqui a carreirinha e nesse último ponto do aumento, tá? Eu já vou trocar para o tom preto. Finaliza o ponto já com ele e aí você já começa a nova carreirinha com o tom preto, fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, 16 pontos nessa próxima carreirinha no tom preto. Aqui você corta o fio e dá 2 nozinhos. Finalizei aqui, gente, minha carreirinha de ponto sobre ponto e agora a gente vai fazer mais uma carreirinha com 16 pontos, só que em BLO, tá? Pegando só essa alcinha de trás. Então, BLO por toda a volta, 16 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreirinha em BLO e agora eu vou fazer mais uma carreirinha de ponto sobre ponto com 16 pontos baixos, tá? Então, mais uma carreirinha, agora pegando as 2 alcinhas normalmente, 16 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreirinha e agora, gente, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, né? Por 4 vezes, vamos finalizar com 12 pontos baixos. Lembrando que a diminuição você pega a primeira alcinha do primeiro ponto, a primeira alcinha do segundo ponto e faz um ponto baixo.
tá? Então, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vou fazer aqui o meu e aí eu já volto com vocês. Finalizei aqui minha carreirinha, 2 pontos e uma diminuição, e agora eu vou fazer ponto sobre ponto por toda a volta, tá? Então, uma carreirinha de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos agora. Vou fazer aqui a minha e aí eu volto com vocês. Finalizando aqui, você já pode pôr enchimento também na peça, tá? Porque vai ser só nessa base mesmo da mãozinha. Finalizei aqui a carreira de ponto sobre ponto e agora eu vou fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta. Um ponto e uma diminuição por toda a volta, finalizando com 8 pontos a carreira, tá? Finalizei aqui, gente, já pus um pouco de enchimento também, tá? Se você não colocou ainda, pode pôr. E aqui eu vou fazer agora 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Com 8 pontos baixos. Então, vão ser 2 carreirinhas com 8 pontos baixos. Finalizei aqui a segunda carreirinha de 8 pontos e agora a gente vai fechar a peça, tá? Unindo as 2 partes. Então, pego aqui um ponto de um lado, o ponto do outro e vou fazendo ponto baixo, fechando a peça, tá? Fiz aqui 4 pontinhos baixos, vou fazer uma correntinha e cortar o fio longo para costura. Aqui, gente, eu vou pegar o fio, fazer um nó corrediço, deixar um pedaço aqui para fazer acabamento. Faz um nó corrediço e engancha aqui, ó, nessas correntinhas que a gente deixou, tá? E aqui você vai fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, para fazer o acabamento aqui da manga. Então, vai fazer 2 carreirinhas, a primeira aqui pegando essas alcinhas que a gente deixou. E a segunda pegando as 2 alcinhas normalmente. Então, vou fazer aqui a minha. E aí, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Finalizei aqui minhas 2 carreirinhas, ó, pra fazer o acabamento. Aqui eu vou cortar o fio e fazer escondê-los aqui, tá, gente? Fazendo o acabamento da peça. Então, vocês façam aí também no de vocês. Esconda essa linha, tá? Para que ela não fique visível aqui quando faz o acabamento, tá? Então, ó, finalizou aqui o bracinho, você vai fazer outro igual a esse, tá? 2 bracinhos. Volta um pouquinho o vídeo e faz um exatamente igual. Aqui, gente, antes de colocar os bracinhos, nós vamos fazer os detalhes da roupa, que é pra facilitar aqui pra gente trabalhar, tá? Eu vou entrar aqui na parte de trás, em qualquer lugar, tá? Só pra fazer o acabamento. E aqui nós vamos usar os 2 pontos aqui, ó, centralizados, tá? Então, você acha que no corpinho os 2 pontos que fica bem no meio, pra poder centralizar a gravatinha, tá? Vou deixar um pedaço ali só pra fazer acabamento. E aqui, gente, eu vou passando de um lado para o outro, tá? Ó, preenchendo aqui esses 2 pontos. Fiapos do cabelo ainda. Então, ó, vou fazer aqui, ó, por 3 carreirinhas, tá? Começando nessa aqui, gente, ó, do pescocinho, tá? Então, bem lá de cima. E aí, você vai ajeitando a linha pra que ela fique exatamente onde você quer, tá? Eu sempre aconselho usar, gente, agulha longa, porque isso facilita o nosso trabalho. Não pegue uma tão curta, que fica mais difícil pra você fazer, tá?
E aqui, gente, você vai preenchendo, tá? Por 3 carreirinhas. É o mesmo processo, ó. Você só vai colocando aqui, ó. Você vai fazer no mesmo buraquinho por 2 ou 3 vezes, dependendo aí de como você vai colocando, pra preencher o espaço, tá? Deu um nozinho no fio. O ruim de fazer esse cabelinho antes é que tudo vai enchendo desse fiozinho, né? Esse aqui pegou bem uma carreirinha de aumentos e ficou um pouquinho torto, mas não tem problema, tá? E vou passar aqui, ó, mais 2 vezes. Até chegar ali na nossa terceira carreirinha. Minha mão tá escorregando. Aqui mais uma vez. Eu já vou sair ali nas costas pra arrematar esse fio, tá? Você vai sair aqui no mesmo buraquinho. Vai dar 2 nozinhos. E esconder esse fio. Olha só, gente, cortei aqui o fio. Ele aqui, ó, ficou um pouquinho maior desse lado, tá vendo? Não tem problema não, gente. Aqui é só ajeitar, tá? E não vai fazer tanta diferença assim. Aqui você vai dar 2 nozinhos, ó, o fiozinho do cabelo. Vai dar 2 nozinhos e colocar esse fio pra dentro da peça, tá? Agora, gente, com o fio amarelo, tá? Eu vou entrar aqui em qualquer lugar novamente. Vou sair aqui, ó, no meio, tá? No meio aqui, ó, da gravatinha. Deixo ali o fio pra fazer o acabamento. E vou vir aqui, ó, 2 pontinhos depois, tá? Da gravatinha. Vou sair ali onde eu estou. Ó, sair lá onde eu estou. Aqui eu não vou passar a agulha totalmente, ó. Vou encostar ela aqui. E aqui eu vou fazendo voltas aqui na agulha, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 e 13. Dei aqui 13 voltas, pra mim é o suficiente aqui, por isso que eu falo pra pegar uma agulha longa, tá, gente? Que facilita na hora da gente trabalhar. E aqui, ó, eu tô com essas 13 voltas aqui na agulha, e agora eu vou puxar ela por completo, tá? Peraí que enroscou aqui na cabeça. Agora eu puxei ela por completo, ó. E aqui, vai ficando aqui por dentro essa linha, tá? Ó, você vai dobrar pra lá, pra onde você quer que fique, e vai puxando até ela encaixar totalmente aqui na roupinha, tá bom? Aqui você vai dobrando, vai puxando, você pode puxar essa parte aqui também, ó, que aí ela entra lá pra dentro, tá? E vai ajeitando aqui no seu bonequinho. E vou fazer assim, do mesmo jeito, ali do outro lado da peça. Então, aqui eu entro aqui dentro. Vou sair aqui, ó, 2 pontinhos depois. Vou sair aqui no meio desse, onde eu comecei, e lá onde eu estou. Aqui eu vou levar a agulha, ó, até ela ficar aqui quase no final, e vou fazer a mesma quantidade de voltas que eu fiz ali do outro lado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuidado pra não deixar tão folgado aqui, mas também não pode deixar tão apertado, tá? Porque senão você não vai conseguir trazer a agulha.
E aqui você vai puxar e ajeitar igual a gente fez ali do outro lado. Às vezes eu puxo assim porque ele folga um pouquinho e eu quero que eles fiquem mais ou menos todos do mesmo tamanho, tá? Então, ó, pra que eles não fiquem tão um maior que o outro, aí eu vou puxando e acertando pra que eles fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Aqui você vai entrar no ponto onde você vai estar e vai juntar ali com a outra ponta pra fazer o acabamento. Dá 2 nozinhos e pôr pra dentro da peça. Aqui, gente, ó, eu vou entrar, sair aqui no mesmo lugar, tá? No mesmo ponto, aqui embaixo. Deixar um pouquinho aqui pra acabamento. E aqui, gente, eu vou vir um pontinho aqui depois, ó, do de cima. Vou sair ali onde eu estou com preto. Aqui eu não saio, ó, não levo a agulha totalmente, tá? Eu deixo aqui o cantinho. E aqui eu vou fazer agora 15 voltas, tá? 15 voltas. A primeira foi 13, agora eu vou fazer 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lembrando, gente, que não pode deixar muito folgado, mas também não pode deixar muito apertado, tá? Senão você não consegue trazer a agulha aqui com facilidade. Ó. E aí você puxa aqui a agulha. Ó. Puxar ela aqui totalmente, segurando para ela não folgar os pontos, tá? E aí você vem trazendo aqui, ó, eu seguro para que não fique folgado aqui esses pontinhos, tá? E aqui eu vou trazendo, ó, para que fique todos do mesmo tamanho. Puxo para que ele fique bem encaixado na peça, ó. E aqui já vai formando o detalhe da peça. Esse aqui, como é o primeiro, a gente tem essa outra ponta que dá para ajustar também. Mas ali na segunda você já não consegue, tá? Então, ó, você vai arrumando aqui, puxando a linha, para que eles fiquem mais ou menos todos do mesmo tamanho, tá? Arrumou todos, puxou, você vai sair ali do lado e vai fazer a mesma coisa, tá? Um pontinho aqui depois, ó. Vou entrar aqui no mesmo ponto, vou sair ali onde eu estou, deixo aqui o final, ó, e aqui eu vou fazer 15 voltas. Aqui na hora de trazer a agulha, ó, eu seguro aqui para que ele não saia, porque fica mais fácil pra gente deixar do mesmo tamanho depois, tá? E aqui, ó, eu vou trazendo enquanto puxo o fio, pra ele não ficar muito folgado. E está pronta o nosso detalhe da nossa roupinha, gente. Aqui eu entro no mesmo lugar, vou sair ali para fazer o acabamento. Deixa esse aqui eu sair dentro do ponto, vai ser mais difícil para colocar depois. Puxa aqui. Você arruma direitinho, tá? Para que fiquem os dois iguais. Pronto. Está pronto o detalhe da nossa roupa. Bom, gente, fiz aqui um nó corrediço e um total de 25 correntinhas, tá? Aqui, eu vou voltar fazendo
um aumento, ó, salto aqui 2 no começo, tá? E vou fazer aqui um aumento em ponto alto. Então, vão ser 2 pontos no mesmo ponto de base, em ponto alto, tá? Depois, vou fazer meio ponto alto. Vou completar aqui, gente, com ponto baixo, até faltar 2 pontos lá no final, tá? Então, até faltar 2 pontos lá no final, eu vou fazer ponto baixo aqui até completar a carreirinha. Cheguei aqui, gente, faltando os 2 pontos, eu vou fazer um meio ponto alto e 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Um aumento de ponto alto. Finalizo aqui, faço uma correntinha e já corto o fio. Aqui, se você quiser, já pode deixar um fio longo para costura, tá? Olha só, gente, aqui eu posicionei o bracinho aqui, ó, na mesma carreirinha do cabelo, tá? Com 2 carreirinhas de caimento, pra ele ficar um pouquinho pra frente. Mesma coisa aqui desse outro lado, costurei, tá? E aqui em cima, eu pus o detalhe da camisa, né, social, prendendo aqui em cima, ó, com o fio longo que a gente deixou pra costura, tá? Só pra dar esse detalhe da camisa. E aí, você arremata o fio e fica assim o acabamento da roupinha.